Não. Aqui é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Então, eu tô aqui no gráfico aqui do TRXF11, né? Então, no dia que teve o rebalanceamento, né, daquele ETF internacional, eu deixei apregoado lá na Bacia das Almas ali o HGLG. Até que eu deixei no shorts ali, né? Mas só que não chegou a alcançar aquele valor, né, no leilão. Então, eu não acabei não comprando, né, quase do HGLG. Mas aí eu vi, né, em relação aos outros ativos que eles estão listados, né, nesse ETF internacional, o TRXF, ele é o que mais despencou nesse leilão, né? A gente dá uma olhada aqui, ó. Ele, ele teve uma queda aqui, esse paviozão aqui, ó. Se a gente contar daqui do fechamento até aqui, ó. Ele teve uma queda de 3,75%, né? E como eu não deixei nenhuma pedra aqui, né, para mim comprar, acabei não acionando, só tinha deixado no HGLG. Aí ontem eu fiz umas comprinhas aí, né? Eu comprei um pouquinho aqui do R$ 1.000 de 11 cotas do TRXF11 e hoje eu comprei mais um pouquinho. Aproveitar essa promoção aqui desse fundo imobiliário aqui, né, para colocar no bolso e melhorar o meu preço médio. A minha carteira aqui, né, da aposentadoria, o TRXF aqui, ó, ele tá com desvalorizou menos 7,46%, né? E como eu tenho de praxe deixar mais ou menos uns R$ 50 em média agora, né? Pelo número de ativos que eu tenho, né? Então eu procuro deixar na faixa de R$ 50, né? E esse TRXF é um fundo que eu acredito muito na gestão, né? E está entregando um ótimo dividend yield, né? Por se tratar de um fundo de tijolo. Ele, e pelo meu preço médio, ele está menos 7,46. Então, para equalizar aqui, para ficar R$ 50, eu acabei comprando mais 22 cotas, né, do TRXF. Em relação aqui aos meus proventos, né, meus dividendos, eu venho recebendo, em relação ao meu yield on cost, 0,89% ao mês. Aí no fim de semestre aqui eles dão entregam uma porrada de vez em quando, porque eles têm que entregar 95% do seu lucro a cada fim de semestre. Então toda vez tem uma porrada aqui, ó, no fim de semestre. Dando uma olhada aqui no investidor 10 aqui, né? A cotação está em R$ 96,54, né? No dia 23 de 12 de 2025. E lembrando que ele está com desconto aqui, ó, de 4% em relação ao seu valor patrimonial. E nesse valor de cotação, ele vem entregando aqui, ó. Cadê? Um yield de 0,92% ao mês aqui, né? A gente pode observar também que aqui o, o dividendo anual de 12 meses aqui é de 13,81%. A gente está dando uma olhada aqui na cotação padrão, que é de janeiro de 2020 a 23 de 12 de 2025. É que eu tirei aqui ó, na cotação padrão, sem o reinvestimento dos dividendos, né? Ele chegou aqui nas suas mínimas históricas aqui, ó. Então esse ponto era bem interessante comprar. Mas só como eu não deixei a pedra, né, para me comprar lá embaixo, né, na Bacia das Almas, acabei não perdendo essa oportunidade. Por isso acabei entrando agora no meio do caminho, né? Mas mesmo assim tá com um valor bem descontado. Se a gente for ver bem, ó, ele tá até aqui mais ou menos, ó. Então ele tá nas suas mínimas, né? Então tá num ponto bem interessante, né? Para quem pretende entrar ou fazer novos aportes nesse fundo imobiliário. O vídeo não é recomendação de compra nem de venda, né? Cada um faça os seus estudos, né? Eu estou fazendo a minha parte aqui, né? Estudando, vendo e lendo o relatório gerencial, vendo a melhor oportunidade de entrar nos fundos e fazer meus aportes, né? E é isso, galera. E não é difícil não, a gente lê o relatório, vê mais a parte da dívida, se essa dívida é sustentável, se o fundo consegue
arcar com essa dívida, né? Mesmo que a dívida seja pequena, né? Tem alguns fundos que tem uma dívida grande, que nem o TRXF, mas só que é bem casadinho, né, as suas dívidas. Então, ele consegue se manter, né? Com uma estrutura boa, mesmo com uma alavancagem alta. Estamos aqui no relatório gerencial aqui de novembro de 2025. TRXF11. E dá uma olhada aqui, ó. O fundo tem 74 imóveis, 24 inquilinos, tem área de terreno de 1.431.605, né? E área bruta locável de 728 mil metros quadrados. E tem um prazo médio remanescente de contratos de 14,21 anos, né? Então, isso aí nos traz mais segurança, né, quando os contratos são mais longos, né? De que o inquilino não vai sair, né? Por isso, quanto mais curto os contratos de aluguéis, mais próximos a vencer, a gente tem que ficar mais esperto. Se o fundo for pequeno, não tiver tantos imóveis, né? E a vacância está bem baixa, né, de 0,22% e financeira 0,42%. Um patrimônio de valor patrimonial de 3.298.393, né? Então, um fundo até que grande, né? Agora o HGLG vai chegar a quase 10 bilhões, né? Então vai ser um gigante, né, na área logística. Aqui tem um comentário do gestor aqui, né? Ele comenta as movimentações dos ativos deles, né? Aí eu fiz um resumão de melhor, que fica mais fácil de compreender, né? Do que ler essas várias linhas aqui com detalhes, né? Já fiz um resumão, eu vou mostrar para vocês. Então, galera, aqui eu fiz um resumão, né? Tem essa alienação de aquisições relevantes aqui, né? Que teve. A venda do Açaí Goiânia, que faz parte do TRXB11. Esse TRXB11 faz parte do fundo imobiliário, né? Do TRXF. E ele concluiu a venda dia 25/11. O valor da transação foi de 89 milhões. Lucro estimado de 58 centavos por cota. Teve uma TIR da operação de 15% ao ano. A TIR é desde o momento que você comprou, e todos os gastos que você teve e o líquido que sobrou nesse meio tempo, né? Então teve esse lucro bem interessante de 15% ao ano. E com essa venda, né, gerou caixa e ganho de capital relevante. Fizemos a compra também daqui do Açaí, né, de São Bernardo do Campo, no valor de 92.800.000, com capture rate esperado em 12 meses de 8,8% ao ano. É o valor esperado de locação, né, de 8% ao ano. O contrato típico prazo de 20 anos. Que faz parte aqui do pipeline da 12ª emissão que eles estão fazendo. E se eu não me engano, que eu vi lá, parece que eles captaram quase 3 bilhões de reais e já foi finalizada. Então, o fundo está conseguindo captar, né, dinheiro, né, mesmo externo assim, para fazer novos investimentos em novos imóveis, né? Então, o fundo nesse ponto ele está conseguindo realizar o que realmente estão propondo, né? Também tem um contrato de compra e venda aqui já em andamento, né, de novas aquisições, que faz parte do pipeline aqui da 12ª emissão. E já foram assinados, né, esse compromisso. 7 imóveis atacadão, 297 milhões. 4 imóveis Grupo Mateus, 379 milhões. 14 agências Caixa e Santander, 140 milhões. E um galpão logístico em Varginha, Minas Gerais, de 285 milhões. Esse movimento é bem agressivo de expansão, com forte diversificação regional e inquilinos sólidos. O gerencial, a gente dá uma olhada, né? Em novembro, não teve muito resultado aqui de lucro de venda de imóveis, né? A gente pode ver que em agosto aqui eles enfiaram o pé na jaca, né? Foi de 26 milhões e 109. E aqui em novembro foi de 11 milhões e 183. E resultado operacional por cota foi bem abaixo, né? Mas só que eles entregaram 93.
Então eles usaram a reserva de lucro acumulada para pagar esse dividendo. A gente fala, mas eles estão usando a reserva acumulada, não sei o que. Em outubro também eles usaram a reserva acumulada, mas olha em setembro. Eles fizeram uma reserva, em agosto eles fizeram outra reserva. Mas aí o que a gente tem que ficar de olho, né, nesse fundo é que eles fazem muito giro de imóveis, né? Por isso eles conseguem ter esse resultado aqui, ó, de lucro da venda de imóveis, né? E conseguem pagar esses não recorrentes bem interessantes. Mas no momento que eles travar, não conseguir fazer muita venda mais, o recorrente é de 22 milhões e 870 mais ou menos. Ó. A gente pode ver aqui, ó. Então, enquanto o fundo está fazendo essa movimentação bem interessante de compra e venda, ele vem entregando um ótimo dividend yield. Mas no momento que ele sentir mais dificuldade, pode ser que tenhamos uma redução, né, de, de receita e, consequentemente, de dividendos desse fundo. Mas, por enquanto, eles conseguem fazer um giro muito rápido e gerando valor e lucro para o cotista. Vai ter uma reserva acumulada não distribuída de 30 centavos por cota. Voltar o pipeline do ano que vem, né, 2016. Então ele só tem até dezembro e a gente já recebeu, já sabe quanto vai receber, né? Então a gente tem que aguardar para o ano que vem como vai ser o guide desse aqui, né? Desse fundo. Galera, olha aqui o que nos traz tranquilidade nesse fundo, né? É o prazo remanescente dos contratos. A gente vê aqui 34,39% vai vencer em 2035 e sim, praticamente metade da carteira aqui de ativos dos imóveis vai vencer em 2041. Então isso aí nos traz mais tranquilidade, né? Sem aquele receio de o que ele vai sair, será que ele vai renovar ou não, né? Então isso aí nos traz um pouco mais tranquilidade. Separar nossos recursos aqui, né? No fundo. De imóveis 63,19%. Esse fundo TXF que ele tem imóveis também na carteira, que o fundo que esse fundo faz parte, né? 15,10%. CPUR 11 também, ó, renda fixa 4,83%. Eles também têm fundos imobiliários, 7,43%. E o bom é que o pessoal reclama muito do varejo, mas eu gosto muito de fundos imobiliários de varejo. Até que eu tenho bastante fundo imobiliário de varejo aqui, né? Eu achei bem interessante que eles fazem. A maioria dos imóveis está em grandes centros urbanos, né? Com valorização bem interessante dos imóveis, né? E num valor um pouco mais em conta em relação àqueles galpões, galpões logísticos, quando você vai vender é milhões, né? Então esses imóveis de varejo são um pouco menores, mais acessíveis e com maior potencial de valorização. Aqui os principais inquilinos, Açaí 28%, Mateus 17,45%, Pão de Açúcar, né? E aqui vai diminuindo a sua relevância. O grosso, né, dos imóveis aqui, né, fica em São Paulo. 42 ativos, fica localizado no estado de São Paulo. Ver a estrutura, né, do fundo. Tem a XF11, essa aqui são as lojas, são os imóveis que eles compraram diretamente, né? Que eles são donos do imóvel, né? São esses imóveis aqui, ó. Aí através do fundo imobiliário, eles têm 7 lojas do Açaí, 3 lojas do Pão de Açúcar e 2 extras. Aí dá uma olhada aqui, ó, só de total de investidos aqui de ativos, mais de 5 bilhões, 5 bilhões e quase 5 bilhões e meio de reais. Tem uma securitização aqui que é a dívida, né? De 1 bilhão 159, né? E essa dívida representa 21,17%. Mas a alavancagem líquida, né? Porque a gente dá uma olhada aqui, ó, temos esses ativos de liquidez. Então esses ativos de liquidez pode tranquilamente, quando quiser, né, como o nome já diz, é líquido, né? Eles podem quitar parte dessa dívida, né? Então eles têm esse dinheiro em caixa para segurar a bomba aqui para pagar essa dívida. Então a alavancagem líquida é bem baixa, né? De 5,22%. Só eles não inventarem de ficar gastando, comprando um monte de imóvel, abaixar isso aqui
e ficar com a dívida muito alta, né? Então o fundo tem que ter uma estrutura, tá, uma estrutura bem definida, né? Para que eles não metem os pés pelas mãos, né? Como se diz, né? Vendendo esses ativos líquidos e ficando com a alavancagem muito alta. Do jeito que tá, o fundo tá bem tranquilo. TRXB11 também faz parte do, do TRXF, né? Um ativo aqui de 708 milhões, saldo devedor de 342. Ainda bem que esse aqui faz parte, né? Não é o grosso, né, do fundo, né? Mas isso aqui tem uma. Se for comparado com o seu patrimônio aqui, ó, é de. Em relação à securitização versus os imóveis, é de 47,65%. Se fosse só esse fundo em si, esse fundo imobiliário seria bem arriscado, por ter uma alavancagem tão alta, né? Mas como ele é diluído com o patrimônio do TRXF, então tranquilo. Aí o custo médio de securitização é de IPCA mais 5,65 IPCA mais 5,51% ao ano. Então é uma dívida até que barata. Pontos positivos: expansão relevante e agressiva, né? Capture rate acima da média histórica, entregando um vídeo bem interessante por causa da sua, que nem eu comentei ali, né? Que eles estão vendendo vários ativos com lucro e distribuindo o seu lucro para os cotistas, né? Alto grau de diversificação, inquilinos fortes, Açaí, Atacadão, Caixa, Mateus. Yield estável no teto do guidance. Perspectiva positiva com a queda de juros. Então, vamos ver na próxima reunião do Copom aí, né? Se vai ter redução da taxa de juros, né? Mas se começarem a cair, todos os fundos imobiliários, ações, tendem a se valorizar. Pontos de atenção: volume alto de aquisições simultâneas, tem risco de execução, né? Quanto mais compra, mais frenético for, mais complexo fica a negociação, né? Pode ser que eles podem dar um escorregão nesse meio aí e dar problema. Fundo ainda carrega impactos da 12ª emissão, sensibilidade a grandes contratos e concentração nos setores varejistas e bancários. Então, galera, é isso que eu queria falar com vocês, galera. Eu estou fazendo novos aportes nesse fundo imobiliário. Eu acredito muito na gestão e nos ativos desse fundo, né? E aproveitar com essa queda que teve aí, né? Com esse rebalanceamento, né, que teve do ETF internacional. Eu estou melhorando aqui o meu preço médio. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!